Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa Boa noite. noite, tudo jóia. Bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos iniciar aí com o nosso Conto de Paz, né? Sim, Vamos lá, vou abrir o caso aqui. Vamos lá. Bom é ser feliz, mensagem 86. Bom é viver em harmonia com aqueles que estão ao nosso lado. Bom é estarmos sempre atentos às lágrimas alheias. Bom é respeitar nosso semelhante. Bom é realizar nossos sonhos e continuarmos agradecendo a Deus. Bom é vivermos cada momento com alegria. Bom é trazermos para junto de nós aqueles que precisam de carinho. Bom é invadirmos a alma dos amigos com oração e luz. Bom é termos sempre coragem de dizer a verdade. Bom é respeitar que a nossa vida seja sempre boa. Bom é não chorarmos por coisas perdidas. Só vale o choro quando é de felicidade. Bom é acordar, olhar para o espelho e gostar do que vemos refletido. Bom é ter um grande amor dentro de nosso coração, mas se este amor não existir, que esteja em nós a procura por ele. Bom é fazer programas sempre com a família, mas na simplicidade sentir imensa alegria. Bom é sermos especiais, sempre, acreditar que existem pessoas que nos querem bem e sentimos a maravilhosa vida nos irradiando a cada dia. Bom mesmo é ser feliz. Bom, a mensagem aqui, né, Oswaldo, fala essencialmente da prática do amor, né? Tem um capítulo no Evangelho, né, que é, sede perfeitos, né? E fala lá as características de um bom espírito. É mais ou menos o que fala aqui, né? Praticar o amor para receber o amor também, né, Oswaldo? na verdade é a busca que nós temos, né? Existe uma passagem eles chamam do Eclesiastes, que ele fala que a felicidade não é deste mundo, né? É dito, né, que quando Jesus vem à Terra, ele oferece a felicidade pós passagem ao planeta Terra, ou seja, no mundo espiritual. Quando nós vamos estudar os mundos, né, o capítulo 3 do Evangelho, mundos de provas e expiações, onde a gente passa por dificuldades. Mas mesmo assim, né, Jesus ele fala, né, o reino dos céus está dentro de vós. E nós trabalhamos no planeta Terra em busca da felicidade. E nós vamos percebendo, eu falo assim, de uma forma geral, ainda não aprendemos, mas os espíritos mais evoluídos, Jesus principalmente, o que, que ele diz? Ele diz que nós temos que melhorar, não buscar as coisas no material. Os espíritos de luz, mesma coisa. Os seres mais evoluídos que passaram no planeta Terra falam a mesma coisa. Ou seja, a felicidade não está nas coisas materiais. Quando você lê esse Gotas de Paz, né, que ele diz é bom é ser feliz. Ser feliz é o quê? Viver em harmonia. Enxergar o bem nas pessoas. Olhar todo dia, como ele diz, no espelho e ver coisa boa, né? Pôr amor no coração, ver o bem nas pessoas, ver o bem em nós. Ou seja, tudo aquilo que dá para nós momentos de felicidade. Ou seja, a gente leva, não assim, a gente deve viver com responsabilidade. Porém, a gente não deve levar a vida levando a sério com responsabilidade, mas como a gente diz, responsabilidade não significa cara feia. Responsabilidade não significa reclamação. Eu tenho que fazer o melhor, mas eu não posso perder a essência da felicidade. Então, para nós, por exemplo, ir trabalhar é algo ruim, então eu vou de cara feia. Assuntos, às vezes, que são difíceis de resolver, a gente vai com preocupação.
Ou seja, e quando que a gente encontra alguma felicidade, né? Então a gente vê que no planeta Terra, quando aparentemente está tudo bem dentro da casa da gente, a gente está nos dias de folga, não tem preocupação, não tem muito de responsabilidade, vamos beber, vamos se divertir. Nesses momentos as pessoas são felizes. Mas quando se retorna para a vida, vamos dizer assim, para os afazeres da vida, para as responsabilidades, a gente muda a cara. É esse ser feliz, ele diz assim, ser feliz. Nós devemos ou deveríamos ser felizes a qualquer momento, ou em todos os momentos. Tirar a vida, como algumas pessoas dizem, de letra. Levar, apesar de problemas, de situações, levar numa boa. Dar risada das coisas que acontecem. Né? Às vezes a gente leva muito a sério, derruba um negócio, não deu certo, a gente já, pronto, já emburrece, já faz aquela cara, né, de mal, já quer brigar com todo mundo. Então ele fala assim, o que deveria ser? Levar, como as crianças fazem, né? A todo momento, né, as pessoas dizem, a inocência da criança. O que ela está fazendo? Ela está ali brincando, vivendo a vida, né, numa boa. E nós não fazemos isso. Né? Então ele está nos ensinando a enxergar coisas boas na vida. Apesar de problemas, apesar de situações difíceis, vamos encarar com mais naturalidade, com mais felicidade, né? Com menos xingamento, com menos raiva, com menos ódio, e tirando, né? Não olhando. Tem uma passagem do Evangelho, do ensinamento de Jesus, né? Que, como a gente falou outro dia, que a gente indulgência, né? Usou a palavra indulgência. Ele fala assim, e o que é indulgência? Indulgência é eu saber, por exemplo, que as pessoas são capazes de errar e mesmo assim as pessoas errando eu não cobro delas. A gente espera, eu falei, né, a gente já comentou algumas vezes, a gente aceita às vezes algumas coisas erradas feitas pelas crianças, porque a gente entende, por exemplo, nas crianças que elas não fizeram com maldade, que elas não têm ainda conhecimento. Porém, a gente fala assim, nós, com os adultos, nós não fazemos isso. Nós achamos que todos os adultos, ou porque eles já são adultos, ou porque já passaram dos 18 anos, que eles já devem saber todas as coisas. E, na verdade, não. Às vezes, com a idade de criança ou com a idade de adulto, você não aprendeu a fazer as coisas. Ainda nós estamos engatinhando, às vezes, ainda nós estamos caminhando nessa busca. Então, o fato, às vezes, de ter uma idade não significa que se tenha todo o conhecimento. Ou que se já seja capaz de raciocinar e de fazer todas as coisas de forma correta. A gente não tem. Só que nós encaramos isso. Criança pode até uma certa idade e depois de uma certa idade já não pode errar mais. E nós vamos perceber nós mesmos que nós ainda erramos, que nós ainda somos falhos, que nós ainda temos coisas a aprender. Então, quando a gente tirar, ou se a gente conseguisse aprender esses ensinamentos e tirar isso de não cobrança, de não ficar cobrando, que a pessoa tem que acertar, que já tem que fazer o certo, olha o que você fez, você não devia ter feito isso. A gente acha que as pessoas não podem errar. Só que nós erramos, cada um de nós erramos, só que nós cobramos do outro esse erro do outro e não cobramos de nós, muitas das vezes, esse erro. Né? Então, encarar a vida de uma outra forma, né? de um outro olhar, é o que nós precisamos fazer. É um aprendizado que nós temos que exercitar. Né? Como diz, a gente se aproxima aí do final do ano e sempre vem aquelas, né? Eu preciso modificar isso, eu preciso fazer isso, o ano que vem. Então, são coisas que nós podemos começar a colocar nas boas resoluções para o outro ano. Né? Encarar a vida, sim, com seriedade, mas sem cara feia, sem briga, né? Sem entender
entendo que as pessoas, como a gente falou, né, tendo a indulgência, tentando entender os momentos de cada um, mas ter como base de aprendizado, ter como base, eu quero mudar, eu preciso mudar. Então, fala assim, ser feliz. O que é ser feliz? Por isso que a gente teria que tirar da felicidade as coisas materiais. Eu preciso ser feliz, independente de se eu tenha ou não as coisas. Eu vou encarar, acordar todos os dias feliz, né? Por isso que a gente falou outro dia, e é importante a gente fazer isso, da gente ter a gratidão. Não encarar como um dia que eu tenho que ir trabalhar, que está chovendo, que eu tenho contas a pagar, que eu tenho que enfrentar uma reunião, que eu tenho que ir em tal lugar. Mas sim, a gratidão a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais um dia para exercitar aquelas coisas que eu preciso aprender, né? Então, se a gente conseguisse fazer isso, né, de agradecer ao anoitecer, ao ir deitar, pelas coisas que aconteceram no dia e acordar com gratidão, né, de que até hoje eu recebi tudo de melhor de Deus e que hoje é mais um dia, né, que Deus está me dando a oportunidade, né, então eu vou ser feliz. Ser feliz com o quê? Com o que eu tenho. Me falta uma coisa, me falta aquilo, eu não tenho aquilo, tá? Mas quantas coisas eu tenho? Quantas coisas eu posso agradecer? Por quantas coisas eu posso agradecer? Ao invés de ficar contando, né, o que falta. Então, às vezes, o que nos impede de ser feliz é sempre achar que está faltando alguma coisa. Por muitas vezes a gente fica achando, né? Não, eu vou lutar, vou estudar, porque quando eu chegar no segundo grau, lá é gostoso, eu vejo as pessoas se divertirem. Aí está no segundo grau, eu vou lutar, vou me esforçar para quando entrar na faculdade, vou lutar para arrumar um bom emprego, vou lutar para ter minha casa. Daí no finalzinho, eu vou lutar para me aposentar, porque daí vou ser feliz. E a pessoa não vai ser feliz, né? Se ela não foi feliz até agora, a gente tem que tentar achar felicidade no dia a dia, né? Igual você falou, na Isso. segunda-feira de manhã, não ficar esperando a sexta-feira para ser feliz, né? A gente tem que tentar achar momentos felizes durante todos os dias da semana, durante todos os meses do ano, né? E ir em busca dessa felicidade, porque se você tiver como objetivo algo para adquirir a felicidade, ela vai ser inalcançável. A gente fala, como você falou, né? A gente passa a vida, a Ivete colocou ali, eterna procura. A gente sempre está colocando um porém, né? A gente está sempre colocando um motivo para dizer que não sou feliz ainda porque falta tal coisa. Por que não me aconteceu ainda? Porque alguém falou, porque alguém fez, né? Quer dizer, se a gente enumerar, a gente vai ter aí uma quantidade grande de coisas boas. Muitas dessas coisas que nós não tínhamos em algum momento e que nós quisermos ter, né? Lutamos para ter, pedimos para ter e temos, e hoje não lembramos. Mas eu não posso ser feliz hoje porque ainda me falta tal coisa. Me falta aquilo. Quer dizer, eu estou sempre com uma desculpa, como você falou. Aí passa a vida, você percebe que a vida passou e você não foi feliz. Não é que você não foi feliz porque a vida foi ruim. Eu não fui feliz porque fiquei sempre esperando um motivo para a felicidade. Talvez nós já tínhamos esse motivo para ser feliz, né? A vida já tinha nos dado um motivo para ser feliz. E a gente Pensar muito no futuro, né? A pessoa fica pensando lá na frente, esquece do dia a dia, né? Você tem que ser feliz aqui hoje, né? Sei lá, se está trabalhando, sei lá, procura alguma coisa que você gosta para fazer à noite, algum algum divertimento que você se torne feliz, né, no dia de hoje. Não esperar a sexta-feira chegar, o sábado à noite chegar para sair para balada, para sair encher a cara e ser feliz, né? Senão sua vida fica resumida a
felicidade por 3, 4 horas na semana inteira. E os outros dias, né? E as outras horas, como é que fica? É muito pouco, né, para uma vida você É, resumir em algumas horas de felicidade e outros de angústia. A gente sabe, né, como já foi dito ali, a nossa vida, assim, né, do dia a dia, ela não é fácil. Mas ela não é fácil porque eu ainda sou inexperiente em um monte de coisa. Né? A gente aprende a fazer um monte de coisa, mas a gente, por exemplo, isso, a gente não aprende a ser feliz. Ou a gente não aprende a buscar, sempre né, é dito em pensamentos, em frases ditas, que né, a felicidade está em coisas às vezes pequenas, né? E às vezes a gente não olha essas coisas pequenas, porque a gente fica esperando algo maior, que eu coloco na cabeça que é aquilo que vai me fazer feliz, como falou, mas se não chegar aquilo, aí vou esperar minhas férias, porque eu quero ir para a praia e aproveitar o verão. Aí passa um verão de chuva. Aí pronto, já a chuva já me atrapalhou, já não consegui, e pronto, já isso já é motivo, né, para ser um empecilho para minha felicidade. Ele falou: vou para a praia, vai estar chovendo, vou arrumar o que fazer com chuva. Vou arrumar outras coisas a fazer. Quer dizer, existe então no dia a dia, como você falou, momentos para ser feliz. Mas se a gente ficar esperando o momento ou aquilo que eu acho que é, porque às vezes você fala assim, você espera tanto uma coisa e quando chega você não acha aquilo tão bom quando você não tinha. Quantas coisas são assim? Né? a gente que é saudosista, né? A gente lembra da vida há 30, 40 anos atrás, e você lembra dos momentos felizes, eram os dias mais comuns, né? Claro, tinha a vez que você foi na praia, o passeio né, na praça, mas assim, os dias mais comuns são os dias que você mais se recorda e mais sente falta. Então, acho que quando a gente ficar mais velho, né, vai ficar aposentado, a gente vai lembrar do dia de hoje e vai sentir falta da rotina do dia de hoje, né? As coisas gostosas que a gente fazia. E são coisas que a gente não dá importância, porque isso é tão comum, tão entranhado na nossa vida, que a gente não dá valor, né? Mas você passando tendo a falta dessa coisa, desses momentos, a gente vai sentir falta, né? As pessoas que são doentes, né? As pessoas que estão acamadas, sempre se referem a isso, né? É, tem saudades até do ônibus que pegava para ir trabalhar porque consegue andar e hoje em dia já não consegue mais. Sente saudade de um monte de coisa que é comum para a gente. E a gente fica procurando, né, a viagem para a Europa, o esquiar em Bariloche, e esses momentos a gente, claro, são legais, mas não, é muito pouco, né, para tanta vida que a gente tem. Eu brinco aqui em casa, brinco com algumas pessoas falam, tal coisa. Eu falo, acho que para mim nessa encarnação não dá. Isso eu não vou conseguir nessa encarnação. Não que eu vou dizer assim que eu esteja desistindo, mas eu falo assim, tem coisas que a gente precisa entender que talvez não dê, né? Eu não vou conseguir isso. Então não adianta eu ficar desesperado achando que eu vou conseguir. E como diz, esquecer 24 horas do dia em busca de uma coisa que eu não sei se É, eu consigo e se consigo, se é o que eu quero. se você vai conseguir, você até consegue, mas se você vai abdicar de tantas coisas que é importante para você no dia a dia, que talvez não vale a pena, né? O custo-benefício não vale a pena. Interessante, né? Você estava falando aí, você falou dos doentes, né? A gente já falou, a gente já fez até uma live disso, de perguntas feitas lá, eles falam daquela experiência de quase morte. Algumas pessoas que passaram por uma morte mesmo, né, e retornaram. Quer dizer, teve um infarto, o coração parou, ou foi para cama, para coma, aliás, né? Foi para um coma e quando volta, eles percebem, né, que eram felizes com a vida que tinham. E recebem, aparentemente, como é contado, de uma nova vida, ou uma oportunidade de viver uma nova vida. Existe muito também nesses alguns filmes que falam de morte e depois a pessoa tem que retornar para a vida, né? Para terminar alguma coisa não feita, né? E aí ali que se percebe, né? Que nem você falou
E quando volta, como você contou, acho que na semana passada, né, do filme O Náufrago, que ele passou tanto tempo lá sozinho num lugar onde não tinha nada, e quando ele retornou para o mundo, ele ficou dando valor ou olhando coisinhas que no dia a dia a gente não percebe, né? Como você falou da água, né? É, As pessoas falam, antigamente era difícil para ter água, tinha que buscar no rio, tinha que buscar em balde, tinha que lavar roupa. Hoje a gente fala assim, hoje tem máquinas de lavar, tem água dentro de casa. E quantas pessoas não agradecem por isso? Ou a maioria de nós não agradece por isso. Por ter luz, né? é. Antes não tinha, acendia aquela lamparina, aquele cheiro ruim de querosene, uma luz ruim. Não tinha nada para fazer, não tinha celular, não tinha televisão, e as crianças brincavam e as pessoas arrumavam o que fazer. Né? Até tem uma brincadeira que o pessoal fala, o pessoal assina um pacote de TV com 500 e poucos canais, roda esses 500 canais em 2 minutos e fala assim, não tem nada para assistir. E antigamente era um canal de televisão e as pessoas sentavam ali, era uma felicidade assistir um programa de televisão. Hoje virou, né? Banalizou, hoje tem tanto que você não. Você quer uma outra coisa, que você mesmo não sabe o que quer. Então, como diz, a gente não valoriza as coisas que a gente um dia quis. Ter televisão. Hoje você tem da melhor qualidade, ai, não tenho. Olha lá, Ivete, em branco e preto, né? Hoje tem a TV em cores, cada vez com as cores melhores. E quando você fala assim, ó, roda ali 10 canais, não tem nada para assistir, vou dormir. A gente ia na locadora, final de semana, pegava 3 filmes para devolver na segunda e assistia aqueles 3 filmes com gosto. Hoje em dia você põe lá no streaming lá e tem mais de 1.000 filmes, igual você falou. Ah, não tem nada aqui nessa Netflix, tá louco, não sei porque eu pago isso aqui. Pô, tem um monte de filme ali. Possível, né? Você não. Abrir a geladeira também, né? Você fala assim, não tem nada para comer nessa casa. Isso. Pô, é. E quando você passa fome, um pedaço de pão com uma margarina se torna um banquete, né? E é a mesma coisa, né? Tem até uma. Acho que é síndrome da. Tem um nome isso aí. Depois eu procuro saber. É síndrome da. De ter muitas coisas, assim, a pessoa acha que não tem nada. Muitas Sim. opções, né? Você vê esses jogadores de futebol, essas pessoas muito ricas, né? Que sobre sexo, namoradas, né? Eles têm tantas opções que eles não conseguem gostar de ninguém, né? Uma pessoa só e não conseguem ter o amor da vida, né? Ficam naquela busca constante, né? Enquanto é jovem, é beleza, mas quando ficam mais velhos depois, vem o quanto isso vai ser ruim para a vida deles, né? É como está aqui a Marguerita Artesanato, né? Lembrando que não é feliz quando se enche a cara, é uma felicidade passageira. Como você disse, né? Essas coisas demais que você tem demais também é uma felicidade passageira, que um dia acaba, né? Como você falou, a beleza acaba, se você não tiver ali o conteúdo, aquilo que você queira, não vai ser feliz, né? Você pode ter todos os carros do mundo, mas às vezes, como você falou, andar a pé, dar uma volta a pé é muito mais gostoso, né? E É, você só vai reconhecer isso, sei lá, quando tiver aí numa idade, já indo para caminhando para um final de vida, né? Quer dizer, então a gente, na verdade, não sabe ser feliz, né? Ou não tem ideia do que seja ser feliz. Ou essa gratidão, né, que as pessoas, acho que todas as religiões falam, que a gente precisa ter essa, ser grato à gratidão. E a gratidão, sim, de achar valor nas pequenas coisas, né? É ser feliz com qualquer coisa. Que nem a gente brinca, né? Hoje tem todos os brinquedos, e às vezes a gente era feliz com uma latinha de leite ninho que furava, punha areia dentro e puxava aquilo, era uma felicidade. é, Pneuzinho que rodava com um arquinho de metal e rodava. Uma bicicleta velha que não caindo aos pedaços, um jogo de betes, um jogo de futebol na rua, chutando com bola da pior qualidade, né? Que ele fala assim, aí às vezes você tem tudo hoje e não é feliz. Né? Então, como é dito pelos mais que mais entendem, fala, a felicidade está nas pequenas coisas. Nós precisamos achar a felicidade nas pequenas coisas. Né? Dar valor ao que se tem e não ao que se está faltando, né? Quando a gente conseguir, talvez, preencher isso ou, né, encontrar mesmo esse, talvez a felicidade esteja
aí, né? Achar Como felicidade, forma de encarar. achar felicidade no processo, né? Não no objetivo final, né? Então você, a parte de esporte é muito isso, né? Você vai, sei lá, fazer fisiculturismo e você vai participar do campeonato no final do ano e você quer crescer, né? Você quer ficar enorme. Mas se você pensar só lá no final do ano, você não consegue passar pelo processo todo de, né, de alimentação, de treino, né? Então você tem que achar felicidade no dia a dia, né? E o objetivo é apenas uma consequência de todo o processo. E você achando felicidade no processo, o objetivo quando chega, daí é mais gostoso ainda, né? Aqui, né, a Fabiola diz aqui, é uma coisa que as pessoas não dão valor é o direito de ir e vir, né? Nossa liberdade não tem preço. Então, quantas coisas, né, a gente vai encontrar, né? Isso que está sendo falado, a gente não tem ideia, né, do que é isso, esse direito de ir, né? Poder estar onde quiser, a qualquer horário, a qualquer momento. Quando se tira isso, né, é que É, você vai ver, nossa, eu tinha, né? Em alguns lugares isso não tem, em alguns países isso não tem. Quanta coisinha, né? A gente fala assim, cada um vai, se a gente pedir para cada um colocar aí, a gente vai vai longe. perceber que tem bastante coisa, mas a gente precisa, como diz, falou, é encontrar a felicidade no que se tem, valorizar o que se tem, né? Acordar amanhã, por exemplo, dizendo, nossa, obrigado Deus por mais um dia. Cada coisinha, como diz, uma xícara de café, um pedaço de pão, né? Falou, trabalhar de carro, ou ter o trabalho, e assim, né? Várias coisinhas para a gente poder olhar de forma diferente e, como diz, encontrar a felicidade Sim. nisso. Isso aí, Oswaldo, vamos começar com as preces? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que seja. assim seja. Então hoje a gente vai fazer a pergunta do internauta, Oswaldo, Sim? não vai fazer evangelho hoje, Sim. é perguntar sobre Natal. Algumas religiões não comemoram o Natal, né? Outras comemoram. Como é que funciona isso? E o Espiritismo? A gente comemora o Natal? A gente pode ganhar presente do Papai Noel? Como é que funciona tudo isso, Oswaldo, para nós espíritas? Tá, vamos lá. Como diz Jack Stripador por partes. Primeira coisa que a gente precisa entender, e muitas pessoas às vezes não entendem, a palavra Natal virou um sinônimo de uma festa de fim de ano. E às vezes a pessoa fala Natal, Natal e não tem ideia. O significado da palavra Natal, né? Natal significa nascimento, refere-se ao nascimento, ou local onde uma pessoa nasceu. Então é relativo ao dia do nascimento. O Natal, na verdade, esse que se é comemorado no fim do ano, ele tem relação com o nascimento de Jesus, né? É uma data comemorativa dos cristãos ou dos seguidores de Cristo ou daqueles que acreditam em Jesus.
É uma data que foi criada, né, em algum momento, e segundo constam, ela vem de uma festa que já existia, que eles falam que era uma comemoração do Sol Invictus ou de Saturno, da Saturnália, que era do solstício de verão, que eles consideravam, né, esse solstício o dia mais longo que se tem, e onde se inicia o verão, onde o sol brilha, né, isso na Europa, e passaram a comemorar isso no dia 25 de dezembro. E futuramente, passado um tempo, seguidores do Cristo, a própria igreja, né, que aceitou esse Cristo, que começou a divulgar, criou-se uma data para a comemoração do nascimento de Jesus. Então, o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Foram incluídas algumas coisas nesse dia, né? Árvore de Natal trazida por um presépio, São Francisco de Assis, alguém que dava presentes, acho que São Nicolau, que depois virou o Santa Claus e o Papai Noel, e algumas coisas, trocar presentes, dar presentes, que esse próprio São Nicolau levava dinheiro para as pessoas pobres e deixava dentro da casa, quer dizer, começou alguma coisa assim. Então, aparentemente, ou a princípio, é a comemoração do nascimento de Jesus. Pergunta feita, né? Algumas religiões comemoram o Natal, outras religiões não comemoram o Natal. O que a gente precisa entender primeiro? Algumas religiões não comemoram o Natal porque elas não são cristãs, né? E a gente precisa entender que a maioria dos cristãos estão no Ocidente, estão na Europa e agora do nosso lado aqui, né, o América principalmente. Então, algumas religiões não conheceram Jesus ou não tiveram Jesus como seu líder, como uma pessoa que trouxe o conhecimento, né? Então, essas religiões, né? Por exemplo, na Índia, no Japão, na China, na Turquia, Israel, né? Esses lugares não têm ou não se comemora o Natal. Japão, existem os shintoístas e os budistas, não tem Cristo. Então, em si, pela religião deles, não se comemora o Natal da forma que se é comemorado. Na Arábia Saudita, em Israel, tem o judaísmo que existe antes da vinda de Jesus, né? A religião já existia. Na China, também budismo e taoísmo, que também existe antes da chegada de Jesus, e não conhecimento de Jesus. Os muçulmanos, né? Que tem para eles Jesus como um apóstolo, né? Alguém assim, mas eles não têm Jesus como o guia, na verdade, deles. Então, essas religiões e esses locais, eles não comemoram o Natal, por não serem cristãos. Só que existe também, né, algumas religiões que não comemoram o Natal por um outro motivo. Primeiro, algumas religiões acreditam que a comemoração de Natal vem da Igreja Católica. Então, como cristãos, nós temos, né, duas vertentes dos dois lados. Primeiro veio a católica, que inicia, né, praticamente o cristianismo e segue com o cristianismo. E depois veio, né, a divisão dessa religião, passando para, né, Martinho Lutero faz uma cisão entre a igreja e começa o que eles chamam de protestantismo, né? A religião protestante. E dentro da religião protestante, existem igrejas ou religiões que comemoram o Natal e algumas não comemoram. Mas o motivo de não comemorar, por exemplo, né, principalmente a
acho que a igreja, a Congregação Cristã do Brasil e os Testemunhas de Jeová, para eles já tem um outro entendimento. Por exemplo, é o que mais se fala quando você vai perguntar para alguém por que não se comemora o Natal e a data, por exemplo, do dia 25 de dezembro, ele fala assim, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não tem na Bíblia a data certa que Jesus nasceu. Não tendo a data certa que Jesus nasceu, eu não posso comemorar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. No entendimento de Jesus não ter nascido no dia 25 de dezembro, está correto. Porque, na verdade, não se tem como dizer qual foi a data que Jesus nasceu. Ela pode ser entre setembro e abril. Algumas coisas ditas no Evangelho permitem que você se aproxime de um mês. O inverno, onde eles estavam, como era o clima. Então, alguns historiadores conseguem entender que não foi em dezembro. E a Bíblia não tem condição de dizer, né? Porque não existia nem calendário ainda. O calendário passa a ser contado depois. E usam, né, a gente fala assim, Jesus como o início dele, né, o nascimento dele, como uma forma de se contar nesse novo calendário. Então não tinha mesmo condição. Algumas outras coisas são ditas também. Por exemplo, os próprios Testemunhos de Jeová, a própria congregação cristã, ela diz assim que a Testemunha de Jeová, por exemplo, não comemora nem aniversário. Não é costume deles comemorar aniversário de alguém. E ele fala assim, por quê? Porque numa fala de Jesus, Jesus coloca que o mais importante, uma passagem lá que eles separaram, que Jesus acha mais importante comemorar a morte do que o nascimento. Então, eles utilizam também disso para não aceitar o dia de Natal ou a comemoração de Natal. Como eu falei ali, já existia uma comemoração que eu falei, desses solos invictus, da Saturnália, de Mitra, que eles falavam também. Eles falam isso são religiões pagãs, né? Aqueles, na verdade, que não têm religião, que não seguem um líder, eles falam que eram festas pagãs. Por ser entendimento deles, o início dessa comemoração de Natal, uma festa pagã, eles também não comemoram, né? Então a gente vai perceber que algumas religiões não comemoram, porque não tem Cristo como o seu guia, e algumas que têm o Cristo como guia têm um outro entendimento, como a gente falou, de não ser a data correta, de não ter a certeza de quando ele nasceu, de não estar na Bíblia, de ser uma festa pagã e de ter, uma vez dito Jesus, que o mais importante é a comemoração da morte e não do nascimento. Com relação à pergunta que sempre vem, né? O Espiritismo comemora Natal? Ele fala assim, o Espiritismo é uma religião cristã. A gente vai perceber, e é importante isso, a gente está aqui há 4 anos fazendo esse estudo, e o que a gente estuda? A gente estuda o ensinamento de Jesus. Ou a gente tem como nosso guia Jesus. Para os espíritas, Jesus é o iniciador do espiritismo. É ele que traz, na verdade, esses ensinamentos, que depois, em algum momento, foi reforçado para Allan Kardec, né? Não é o Allan Kardec que lança o Espiritismo. O Espiritismo existe e Allan Kardec é o codificador, que através de seres que são chamados espíritos,
é trazido para nós novamente os ensinamentos de Jesus, com um entendimento, com uma explicação. Então, o que nós estudamos no Espiritismo são os ensinamentos de Jesus. Então, como cristãos, como tendo Jesus como guia, não tem problema para o Espiritismo comemorar o nascimento de Jesus. Então ele fala assim, se comemora. Ah, mas Jesus não nasceu nessa data. Esse acho que assim é um problema que nós não vamos resolver. Se nós não soubermos a data de nascimento de Jesus, não precisa de comemorar o seu nascimento. Então ele fala assim, o Espiritismo, né? Fala assim, a primeira coisa que a gente precisa também entender é assim, o Espiritismo não proíbe nada. Não existe uma proibição. Ah, o Espiritismo proíbe? Não, ele não proíbe. Ele aconselha quando entende que algo é errado, ele não concorda, ele ensina, mostra. Mas assim, o Espiritismo proíbe tal coisa. Não, o Espiritismo não proíbe. Então, o Espiritismo entende que pode-se comemorar o Natal, sim. Comemorar o nascimento de Jesus. Aí você falou assim, mas trocam-se presentes? Sim, tem alguma coisa errada em se trocar presentes? Não. Você pode olhar para uma outra forma. Eu estou gastando dinheiro aqui demais com esses presentes, eu poderia fazer o quê? Auxiliar pessoas que não têm. Ao invés de dar um presente para alguém que tenha condição de comprar um presente, eu vou dar para um orfanato, eu vou dar para uma criança carente. E agora a gente fala assim, lógico que num lar espírita, você pode começar a ensinar Jesus como sendo o ser, a pessoa a ser comemorada nesse nascimento. Então, qual é a ideia do Natal? É comemorar o nascimento de Jesus. Mas o que significa comemorar o nascimento de Jesus? Apenas fazer uma festa? Comer, beber, né? Festejar? Não, lógico que se você conseguir trazer para isso esse ensinamento de Jesus, trazer um aprendizado para esse dia é maravilhoso. Mas a gente sempre entende assim, tem algum mal em fazer isso? Não. Por exemplo, nós, né? Nós nos consideramos espíritas. O que nós fizemos ao longo do ano? Nós tentamos estar aqui todas as segundas-feiras, desde o comecinho do ano até o final do ano, para trazer um trecho de Jesus, uma mensagem do Gotas de Paz, ou uma resposta de uma pergunta que esclareça algo, né, a essas pessoas que nos acompanham, para que elas possam tomar uma resolução para a sua vida. Então, ao longo do ano, nós falamos de Jesus. O espírita em si faz isso. Ele fala de Jesus todos os dias. O cristão deveria fazer isso. Falar de Jesus todos os dias. E o 25 de dezembro é uma data que marca ali, né? Marca o nascimento. Mas como a gente falou, se você for o cristão verdadeiro, você vai tentar falar de Jesus todos os dias e viver os ensinamentos de Jesus todos os dias. Isso é mais importante. Agora, comemorar a data ou não interfere, não atrapalha. Lógico, como a gente falou, se a gente conseguir, né, colocar nessa data o Jesus como o ser principal dessa comemoração e entender por que é que você comemora ou por que é que você gosta de Jesus, porque que é importante essa data, né? Você consegue trazer alguma coisa para sua vida. Tem uma passagem, né? A gente vai sempre buscar, né, em Chico Xavier. Chico Xavier escreveu alguns livros que ele fala de Natal. E num dos livros, eu acho,
É alguma coisa sobre Natal, acho que é de Humberto de Campos, ele fala que na data, nessa época do ano, Jesus se aproxima da Terra. Porque, de alguma forma, muitas pessoas lembram dele. O seu nome é mais falado. Deixa eu ver o que sua mãe está falando aqui. A melhor parte de comemorar o nascimento de Jesus é a união de família. Sim, isso é bastante importante, né? Você colocar isso como união, mas assim, a ideia da data qual é a ideia da data? Reverenciar Jesus. Às vezes, para alguns, se perde essa forma do entendimento, né? Ele falou que se você reúne a família com a ideia de estar ali, né, celebrando alguma coisa, é maravilhoso. O que algumas pessoas condenam? Desperdício de comida, bebida em excesso, né? Algumas brigas que acontecem, mas como a gente falou, de uma forma geral, a data em si é boa. De alguma forma, as pessoas lembram de Jesus. E o que é legal, né? Como o Chico Xavier falou, Jesus, e a gente já falou isso, né? Como que é que eu me aproximo, né? Trago para próximo de mim alguns seres que estão no mundo espiritual. Assim, com as lembranças. Quando eu penso nele. Por isso que algumas pessoas falam, é certo ir comemorar finados, a morte de uma pessoa no cemitério? O Espiritismo não recomenda. Não é contra, mas não recomenda. Por quê? Porque se a pessoa continua viva e o seu corpo que estava lá já apodreceu, já foi enterrado, o que você vai atrair é o pensamento. E quando você pensa de forma boa, com o sentimento, você traz para próximo de si essa pessoa ou esse ser. Então, essa forma, né, dito por Chico Xavier, que Jesus se aproxima do planeta Terra por essa comemoração, demonstra isso, né? E esse sentimento elevado você traz, como a gente falou de oração, né? A gente terminou o capítulo de ensinando oração, a gente vai continuar falando das preces. Qual é a melhor prece? É aquela prece que você coloca o coração, que você se liga àquele ser de uma forma com sentimento, né? Então, vamos resumir. Então, o que é a comemoração de Natal? A comemoração do nascimento de Jesus. Algumas religiões não comemoram, porque não tem Jesus como guia. E algumas religiões, por seu entendimento, por entender que devia estar na Bíblia, por não ser a data correta, por ser uma festa pagã, por ser uma festa, alguns dizem, né, materialista, que pensa em Papai Noel, que pensa em gasto, não comemoram. As que comemoram entendem isso. Jesus como o guia, né, dessa religião e que não vê problemas em colocar uma data para essa comemoração. É melhor ter uma data do que não ter uma data. É melhor ter uma data onde você pense nele do que você não tenha uma data em que você pense nele. Lógico que o que as pessoas falam em relação a tudo isso é que às vezes as pessoas só lembram disso nessa data, só lembram, né? Porque muitas pessoas vão lembrar, e eu acho bonito isso, né? O principal ensinamento de Jesus é o amor, né? O principal ensinamento de Jesus é o amor colocado em movimento, que a gente chama de caridade. E acaba sendo o fim do ano um momento em que as pessoas pensam nas outras. Em doar uma cesta básica para alguém, a fazer um jantar para alguém, a visitar um orfanato, a levar brinquedos para as crianças nessa data. Já é um incentivo, já é algo que se inicia. O que algumas pessoas não concordam e que criticam isso? Que isso deveria ser feito o ano todo. Né? Mas assim, existindo a data e faz que a gente percebe, né, o clima, eu falo muito porque eu percebo bastante isso. O clima no Natal, nessa época do ano, ele modifica. As pessoas tentam esquecer algumas coisas ruins que aconteceram,
As pessoas tentam estar próximo, como sua mãe disse, né, de unir e trazer as pessoas para perto, para estarem junto, para ver essa comemoração. As pessoas pensam em doar alguma coisa, algumas pensam em tirar do guarda-roupa algumas coisas e doar, né, comprar algum brinquedo, doar para uma criança, comprar um alimento e dar para essas pessoas que não têm. Então, a caridade em si, ela aparece. E esse sentimento né, que é o espírito, as pessoas usam o termo espírito de Natal. E é legal, né? Porque se é espírito de Natal, o principal espírito que se relaciona com esse Natal é esse ser chamado Jesus. Que Chico Xavier diz que ele se aproxima da Terra nesse momento pelo pensamento, né? Aqui tá. Às vezes, a partir dessa data, a pessoa começa a fazer essa caridade sempre. Sim, desperta o sentimento de caridade para que se faça mais vezes. Como a gente falou, a nossa ideia, a ideia do próprio Espiritismo, e deveria ser a ideia de todas as religiões, é estar despertando isso todo ano, né? Não deixar de falar dele, né? Falar o ano todo, não deixar só para uma data. E como falou assim, tudo começa com, né, fazer uma vez, repete, repete, até que você consegue, na verdade, fazer. Mas o sentimento é de comemorar esse Jesus, mas não comemorar o Jesus apenas, né, fazendo uma festa. Comemorar e entender. Né? Eu tenho uma frase, um texto que eu gosto de colocar sempre próximo de Natal, que eu posto no Facebook, que há umas perguntas feitas para algumas pessoas que estiveram ou próximas de Jesus ou que conheceram Jesus, e é perguntado, né, onde Jesus nasceu ou quando Jesus nasceu. E pergunta para cada um, quando nasceu Jesus para aquelas pessoas. Pedro, na hora que eu neguei Jesus por 3 vezes, o galo cantou. Francisco de Assis, quando na praça lá da cidade dele, ele abandona tudo que ele tem e vai falar sobre Jesus, né? Para um que foi para fogueira, levado para a fogueira, falando o nome de Jesus, e para vários personagens ele pergunta onde Jesus nasceu. Ele encerra. Aí para você, né? Para a pessoa que está lendo aquele texto, quando Jesus nasceu em você? E se não nasceu, quando é que ele vai nascer? Quando é que você vai despertar no seu coração esse sentimento? Porque Jesus, ele pergunta assim, né? Pergunta não, é perguntado para ele: você vai embora, vai nos deixar, né? O apóstolo dele pergunta: o que será de nós? Ele falou: se me amais, guardai os meus mandamentos. O importante para Jesus, ele falava, não é que se lembre dele, que lembre do nome dele, que lembre da pessoa dele, mas que lembre do que foi que ele ensinou e comece a fazer aquilo que foi ensinado. Comece a despertar esses sentimentos, como foi falado aqui, de caridade, de amor, de perdão, de tantas coisas que tem no seu evangelho, e começar, na verdade, a fazer. Isso aí. Mais Jesus, menos Papai Noel, né? Vamos lá. Vamos encerrar? Vamos. Oswaldo, lembrar também que, eu não sei como é que vai ficar, mas a gente comunica aí nas As duas próximas paradas. segundas-feiras, né? Talvez eu vou sair de férias, talvez a gente não consiga fazer. A Tá. gente comunica aí. Sim, você passa depois a data e a É, gente anuncia. tá bom. E se nós não, né, como diz, se nós não nos vermos, um Feliz E Natal para isso, todos, feliz Natal que para Jesus nasça no coração de cada um. todos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos agradecer por esse estudo, por tudo que nós falamos aqui. Vamos tirar de tudo isso um aprendizado para colocar no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Vamos aproveitar e pedir a essas correntes espirituais que vêm participar da nossa live, que vêm nos auxiliar, que vêm nos trazer paz, que vêm nos trazer um conforto. Todas essas correntes que se prestam a vir ficar com a gente nesta 1 hora que a gente fica aqui
nesses ensinamentos, falando de Deus, falando de Jesus, falando de caridade. Vamos aproveitar então e esquecer os nossos problemas materiais e nos ligar a Deus, a Jesus, e aproveitar para essas correntes espirituais, para que elas possam nos auxiliar neste momento, dando a cada um passe espiritual, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos aproveitar, e aquele que estiver mais necessitado, que ainda esteja precisando de tratamento, precisando de uma cura, do que quer que seja, as duas irmãzinhas que continuam em seu tratamento, que elas elevem o seu pensamento a Deus, a Jesus, a essas correntes espirituais que nos auxiliam, e todos aqueles que estiverem passando por um problema, aproveite o momento de paz, de harmonia, para que a gente possa receber de Deus, de Jesus, dessas correntes espirituais, a cura que cada um de nós necessita. Que assim seja. Vamos pensar também naquelas pessoas que não participaram da nossa live, mas que nós sabemos que estão precisando de uma oração, de um auxílio, de uma cura, que cada um eleve o seu pensamento até essa pessoa, seu ente querido, seu familiar, amigo, conhecido, e leve o pensamento até ele, e aproveitando dessas correntes espirituais, que cada um possa receber o auxílio vindo do alto. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E nesse momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra ou doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na nossa próxima live, na qual nós estaremos marcando a data,
para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim E seja. seja. É isso aí, pessoal. Feliz Natal a todos. Paz de Deus e Jesus fiquem com todos. Feliz Natal. Uma grande semana a todos, Fábio, todos que nos assistiram. Né? Como a gente não tem certeza, acho que a gente só retorna no começo do ano, né? Um grande final de ano a todos, como diz o Natal, que a gente consiga pegar todos esses ensinamentos, né? Colocar aí nessa data de Natal e que a gente possa fazer, né? As novas resoluções de tudo aquilo que a gente aprendeu para um novo ano. Uma grande semana a todos, um grande final de ano a todos. Nos encontramos no início do ano. Que assim seja. Assim seja. Até mais.